Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Impacto. No nosso programa de hoje, nós vamos conhecer a trajetória, as vivências, os bastidores de um grande profissional da comunicação aqui de Santarém, Geraldo Cordeiro. Ele que atua como cinegrafista, editor de vídeo, diretor de operações e iluminador há 35 anos aqui em Santarém. Acompanhe a entrevista na íntegra. Geraldo, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Para a gente iniciar, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Como é que começou a sua carreira profissional na comunicação? Olá, Sara. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite, principalmente da TV Impacto, de poder estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória no meio de comunicação. Eu já tenho 35 anos de carreira. Para quem não me conhece, como você me falou, meu nome é Geraldo Cordeiro. Eu já trabalho desde 1991 na TV em Santarém. Eu comecei na TV Santarém, que hoje é a TV RBA. Lá eu comecei na parte que a gente diz assim, que é dos bastidores, como iluminador. Na época eu tinha 13 anos de idade, 13 para 14 anos, eu fui chamado, para compor a equipe que iria estruturar a televisão lá para montar os programas como o Patrulhão da Cidade, os telejornais naquela época. Então eu fui chamado ainda garoto, tinha umas equipes muito jovens naquela época. Então nós fomos chamados para que a gente pudesse levar essa experiência do jornalismo diferenciado, vamos dizer assim, que era a área policial, que ainda não tinha muito em Santarém. Em Santarém tinha a TV Tapajós, que era um jornalismo mais, vamos dizer assim, um jornalismo que era com matérias muito trabalhadas, matérias que precisavam ser editadas. E o nosso, que a gente queria fazer um formato, era um formato mais de diretão. Você chegar lá na polícia e você começar a contar a história, entendeu? Mais solto. Então, quando nós começamos com esse propósito, a gente tentou montar, através do Patrulhão da Cidade, que era um programa que foi muito popular na época, que tinha à frente um apresentador que era muito irreverente, que todos sabem, era o Clenildo Vasconcelos. O Clenildo Vasconcelos era um âncora que dava muita liberdade, principalmente para os seus repórteres, principalmente para aquelas pessoas que às vezes estavam ali por trás das câmeras. Ele gostava muito de fazer esse entrosamento da equipe, vamos dizer assim. Ele conversava com quem estava lá no master, conversava com quem estava na operação. Então isso daí começou a dar um dinamismo para o programa, porque ele deu a cara dele. E o Patrulhão da Cidade, naquela época, eu lembro que quando nós iniciamos e inauguramos a emissora em 91, eu estava presente, e nesta época a gente tinha uma equipe, como eu te falei, uma equipe que era muito jovem, mas também muito experiente, porque eram pessoas que tinham vindo lá da TV Tapajós, como a Silvânia Mello, como o Rui Neri, como o Gesso Carneiro. Então eram pessoas que eram muito experientes mesmo, vieram para somar com a equipe de jovens que estava iniciando. Aí, tipo assim, na parte operacional, nós éramos muito jovens, tinha eu, tinha o Gilberto Souza, tinha o Guilherme Simões, Elvio Júnior, eram cinegrafistas na época, o Roberto Cohen, e o nosso, vamos dizer assim, o nosso mestre nessa área da comunicação era o Mário Jorge Cohen, um cara que com certeza montou uma grande equipe para fazer, vamos dizer assim, o diferencial aqui dentro de Santarém. Com poucos recursos, eu sempre digo assim, com poucos recursos, ele conseguiu montar uma emissora através de poucos recursos, mas que conseguia competir com qualquer outra, entendeu? É isso que eu achava interessante. Quando eu iniciei na época na televisão, como eu te falei, eu era um garoto, Aí eu comecei a ir aprendendo aos poucos. Eu passei lá pela iluminação. Iluminação é aquele cara que fica segurando a luz quando você vai para a externa, E quando o entrevistado estava
estava sendo entrevistado pela repórter e pelo cinegrafista, eles usavam um tripézinho, eu tinha que ficar por trás, fazendo a iluminação e tal. Aí eu comecei nessa parte. Aí você você tem que começar a também querer mais, né? E aí foi aí que eu disse, não, eu não quero só isso para mim. Aí eu comecei a pegar mais liberdade, aonde os meus colegas começaram também a me dar essa liberdade de querer aprender mais. E eu lembro que uma das oportunidades que eu tive na época, né, o meu amigo, né, Guilherme Simões, ele sempre me passava muitas dicas. E uma vez, Sara, é uma historiazinha interessante, eu estava começando a aprender a ser cinegrafista, eu ainda não era cinegrafista, porque eles diziam que para ser um cinegrafista tinha que ser profissional, tu tinha que chegar lá e dar conta do recado, ir lá fazer a matéria e trazer a matéria bacaninha para a redação. Aí eu lembro que faltou todos os cinegrafistas nesse dia. Aí disseram assim, Geraldo, o governador vai estar em Santarém e não tem ninguém para cobrir, é tu que tem que ir lá. Eu digo, meu Deus do céu, aí eu lembro como se fosse hoje, o Jorge disse assim, tu dá conta? Aí eu disse assim, claro que eu dou conta, e eu não sabia quase nada, né? Eu tinha pego poucas coisas, assim, às vezes eu pegava quando eles não estavam no estúdio, eu ficava pegando a câmera, uma outra, entendeu? Porque na época era muito... Foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu fui para uma externa. Que eu fui para uma externa para encarar um governador, porque em coletiva é muito difícil você fazer, porque é muita gente em cima e você tem que fazer imagens e correr para não perder os detalhes do governador chegando. E eu peguei, né? Eu digo, rapaz, é para fazer. Só que como eu fazia a parte de iluminação, eu via como os colegas faziam. Aí eu disse assim, eu vou fazer do mesmo jeito. E eu lembro que quando chegou o governador, eu falei para a minha repórter, né, que era a Cineida Almeida na época, uma repórter assim, que ela era ousada, ela ia para cima mesmo, ela só fez dizer assim, eu só quero que tu me siga. E eu digo, beleza, e não desliga a câmera nunca. E eu disse, tá, tranquilo. Quando ela falou isso, que ela foi para cima do governador, eu liguei a câmera e para cima, e gravamos tudinho. Aí deu certo. No final, levamos a matéria, né? A matéria foi pro ar e recebi muitos elogios, né, na televisão. E daí começou a minha engrenagem, né, na área de ser cinegrafista. Já fui encaixado mesmo já com os colegas e comecei a desenvolver mesmo essa paixão dentro de mim, que foi o jornalismo que me pegou. E quando a gente diz que você não vai atrás do jornalismo, é o jornalismo que vem atrás de você, e foi isso que aconteceu comigo, entendeu? E eu fiquei apaixonado e eu vivo essa área do jornalismo com muita paixão. Gente, que honra ter aqui no estúdio uma pessoa com tantas informações, tantas vivências, são 35 anos, né? 35 anos. E tem uma curiosidade muito interessante. Conta pra gente como foi a experiência dessa transição de edição. Você também é editor de vídeos, né? Isso. Como foi essa transição de edição da linear para não linear nas emissoras de TV aqui de Santarém? Olha, na época, eu lembro que eu estava na TV Santarém, como eu te falei, nós comprávamos equipamentos Super VHS. Qual é o Super VHS? É aquele daquelas fitas maiores, né? Eu tenho até umas imagens aí que você vai ver, né? E na nossa emissora lá, a gente usava 2 vídeos, né, para edição, onde você colocava uma fita e no outro o reprodutor para você ir gravando. Então, isso daí tinha que ser rápido, você tinha que ser bom no que você fazia. E eu consegui aprender muito nessa parte do não linear, né? Porque quando um dos meus colegas também faltou nesse dia lá, eu comecei a também sair de cinegrafista e eu ficava toda vez lá na redação. Aí eu fui aprendendo. Então, com praticar, você vai começando a adquirir muita experiência. Eu lembro que na época eu comecei a comandar, né, o patrulhão da cidade, que era colocar no ar com a operação, fazia as edições das matérias.
e diferente, né, do que é hoje do não linear, que você edita num vídeo, que se você errar, você volta, você pega uma imagem daqui, cobra para cá. Lá não. Por exemplo, se eu pegasse um texto teu, Sara, e tu começasse e eu tivesse uma falha no meio daquele texto, eu teria que voltar tudo de novo, entendeu? Perdia praticamente um trabalho muito grande. Né? Muito grande para ti não errar, porque naquela época a gente inseria as imagens por um equipamento, entendeu? Tu dava o comando, ele ia inserindo as imagens, ia cobrindo o texto, então era tudo encaixado. Diferente de hoje, como tu me perguntaste, do não linear, que hoje você chega, você captura de um cartãozinho, né? Ou então alguém te manda pelo WhatsApp, e assim você joga aquele material para dentro do computador e você tem toda uma facilidade de você visualizar aquele material e dizer, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e mesmo que você erre, você só dá um Ctrl+V, Ctrl+C e começa tudo de novo. Então, nisso daí você vai começando a se sentir mais à vontade, porque lá no não linear, né, as pessoas tinham medo, como você ouviu lá, né, nos depoimentos, dessa transição, como é que vai ser, porque eu só sei fazer isso, eu só sei editar com as fitas, e era muito melhor, tal. Mas por quê? Porque como o Jorge Mário falou, o medo paralisa a gente, entendeu? Você tem medo muitas vezes do novo, muitas vezes você fica com medo de quando chegar algo novo. Aqui, com certeza, na TV Impacto, já aconteceu, talvez, com vocês na redação, quando chega uma câmera nova, quando chega algo novo, você já fica assim, poxa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com esse equipamento? Você, às vezes, não quer enfrentar, né? Mas muitas vezes você tem que ser ousado e dizer assim, eu consigo, né? Eu vou dar conta, porque se o medo te parar, você fica para trás. Porque eu conheço também muitos colegas que com medo ficaram para trás, né? Porque ficaram somente com a ideia do não linear, né? Ah, eu só sei fazer isso, eu só vou conseguir fazer isso, eu só sei iluminar, eu só vou iluminar, eu não vou conseguir filmar, eu não vou conseguir narrar uma história. Então, fica paralisado no seu medo. Então, a gente tem que avançar para águas mais profundas. Foi isso que eu fiz, né? Durante a minha trajetória aqui em Santarém, eu tive a oportunidade de não somente ficar lá na TV Santarém. Foi aonde o meu começo, mas eu fui avançando para outras emissoras que também me fizeram convites, né? Eu tive a oportunidade, como eu te falei, Sara, de passar, eu acho que na maioria das emissoras aqui de Santarém. Não porque eu era um mau funcionário, mas porque o meu trabalho sempre se destacou, graças a Deus, né? Eu sempre procurei fazer um bom trabalho e as pessoas, os patrões das outras emissoras sempre viam isso, né? E eu recebia convite. Olha, o meu primeiro convite quando eu saí da TV Santarém, eu entrei em 91 e saí em 97, aí eu lembro que eu fui para a TV Ponta Negra, um convite do seu Nivaldo Pereira. Eu passei um ano desempregado, né? Eu lembro que eu estava num evento filmando, fazendo um comício, e ele estava lá, aí ele era candidato nessa época, eu pedi uma oportunidade para mim lá na emissora dele, ele disse, vai lá, tal. E nessa oportunidade, como ele já conhecia a minha irmã, né, a Dira Cordeiro, que ela tinha trabalhado por lá, e eu comecei a ser, lá na emissora da TV Ponta Negra, cinegrafista e também editor das matérias que era o Aqui Agora ainda, depois que a gente migrou para o Rota 5. E sempre no comando do Antônio Júnior, eu tive a oportunidade, nesta época, quando eu passei pela Ponta Negra, de trabalhar com grandes profissionais como o Ed Portela. O Ed Portela me ensinou muita coisa, porque ele era um cara muito dinâmico, um repórter que ia para cima e precisava de um cinegrafista que também não tivesse medo, entendeu? Eu lembro que a gente fez várias matérias assim, que eram ousadas, de você entrar lá ali na delegacia e encarar os presos de uma maneira assim fria, e não era fácil, entendeu? Você
às vezes, como cinegrafista, você tem que ter um olhar diferenciado. Eu sempre digo assim, uma vez eu cheguei lá com o Ed Portela, né, tinha um preso, e esse preso ele era muito redio, ele não gostava de ser filmado. Toda vez que ele caía, ele botava a camisa na cara, ele não gostava de ser filmado, ninguém conseguia filmar ele. E eu peguei e digo, tá, beleza, não fui para cima. E na primeira vacilada dele que colocaram ele numa sala, eu peguei, eu digo assim, tinha um buraco de uma fechadura, eu peguei a câmera, fiquei esperando. Quando eu meti a câmera pelo buraco da fechadura, ele começou a tirar a camisa do rosto. Quando ele tirou a camisa do rosto, eu já tinha pego um flashzinho dele, o clique que era suficiente para mostrar a cara dele. Então, você, como cinegrafista, você tem que ter um olhar diferenciado, você tem que ser esperto, né, nas suas matérias. Aí, como eu te falei, passei pela Ponta Negra, depois tive a oportunidade de passar a receber um convite lá da TV Guarani, e na TV Guarani eu vivi um dos meus melhores momentos, né, na época. Eu entrei em 2006, se eu não estou enganado, na época, um convite do seu Ademir Pereira e do seu irmão Nilson Pereira, e lá conheci profissionais maravilhosos, né, profissionais que me ensinaram muito, principalmente na parte de produções, de telejornais, de edições de matérias, porque lá eles também já começaram a trabalhar, né, com linear, e eu fiquei apaixonado quando eu vi o computador pela primeira vez na minha frente, né? Eu disse, é aqui que eu vou ter que avançar mais. E eu comecei a novos desafios. E aí de lá eu migrei para a TV Encontro, onde eu tive a oportunidade de, graças a Deus, já com uma experiência mais vasta, ser chefe de produções de operações lá na TV Encontro, onde eu tive a oportunidade de colaborar também em vários series, em várias transmissões de missas, de adorações. Foi uma experiência muito legal que eu vivi dentro da TV Encontro, porque também é uma área que eu gosto muito, uma área religiosa, uma área que eu me identifico muito, entendeu? A área da igreja. E eu fiquei muito feliz porque pude também dar minha colaboração para muitos jovens que estavam começando na época, né? E eu também, como fui ensinado na época, tive a oportunidade também de ensinar. E nesse meio termo, quando eu saí da TV Encontro, lembro que eu recebi um convite, que eu estava vindo de Manaus, e passei 6 meses um pouco parado. Recebi um convite para mim ir para a TV Tapajós, aí passei, vamos dizer assim, um flash só lá na TV Tapajós, 6 meses só, na parte de estúdio, né? Era operador das câmeras do estúdio e tomava conta da parte dos telejornais lá da TV Tapajós. Eu e o Márcio Azevedo, nós éramos nós dois lá no estúdio. Foi um momento também muito legal, muito aprendizado para mim. E na minha saída de lá, eu retornei para a TV Guarani, onde eu estou até hoje. Atualmente. Geraldo, você já trabalhou com grandes nomes e já conseguiu ensinar também muitos jovens. Na sua visão, quais as principais diferenças do jornalismo, da comunicação de antigamente, que você estava lá no início, quando começou os programas policiais, e agora, principalmente com as expansões das redes sociais, as páginas na internet, Instagram, Facebook? Qual é a sua visão sobre isso? Sara, a gente percebe assim, como eu te falei, antigamente era muito difícil você trabalhar com televisão, porque, tipo assim, era recursos escassos, vamos dizer assim. Você trabalhar com uma câmera VHS não era fácil, porque se a fita amassasse, você estava fazendo uma matéria lá em Alter do Chão com a sua equipe. Quando você vinha no meio do caminho, se você desse uma rebobinada na fita aqui dentro da sua câmera e essa fita chegasse a amassar, quando você chegasse na redação, você não tinha tempo mais de voltar lá para Alter do Chão para fazer a matéria. Então era uma dificuldade imensa, entendeu? Você não tinha, por mais que você fosse um ótimo profissional, mas se a fita amassasse naquele momento, você perdia todo o seu material. Então uma das principais dificuldades eram essa, entendeu? A questão do equipamento que
Na época eram equipamentos muito bons, mas que também tinham os seus limites, entendeu? Vamos dizer assim. Sim. Mas hoje, com esse avanço louco, né, da tecnologia, a gente com celular, como a gente está fazendo aqui, porque aqui a gente poderia ter 2, 3, 4 câmeras nos filmando, mas hoje só com esse pequeno celular a gente vai atingir milhares de pessoas através de qualidade, através da rapidez, porque com esse celular você consegue lá na rua, como a Wândria, como você, como a Lorena e como muitos outros amigos fazem através dos seus blogs hoje, ter a questão do imediatismo. Você está aonde a notícia está em tempo real e você levar aquela informação para o telespectador de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, entendeu? Então, o avanço dessa tecnologia, ela te proporciona isso. Eu sempre digo assim que é muito rápido, né, acontecer a notícia, e hoje o celular, todo mundo se tornou um repórter, porque todo mundo está com o celular na mão e aí diz assim, olha, já mandei lá para a Lorena, que às vezes ainda vejo assim, já mandei para a Wanda, já mandei para o Peão, já mandei para... Por quê? Porque eles narram, eles fazem questão de narrar o nome do blog que ele está mandando. Olha aí, Peão, eu estou te mandando aqui o acidente que aconteceu aqui na Borges Leal, e eles ainda fazem questão de narrar. E isso que eu acho interessante, né? Porque se tornou uma televisão na mão do telespectador agora, né? Geraldo, além da emissora que o senhor está trabalhando, conta para o nosso internauta também suas redes sociais, para caso eles queiram dar uma olhada no seu trabalho. Fique à vontade. Olha, eu ultimamente eu tinha um portal de notícia, que era o Portal de Olho na Notícia, mas aí, devido a muito trabalho, muita coisa, muita correria, aí eu dei uma parada, né? Só tem a página lá, mas aí eu, de vez em quando eu faço algumas matérias, eu gosto muito às vezes, de dar uma de repórter por aí, fazendo as minhas peripécias de fazer as minhas matérias e coloco nas minhas redes sociais, né? No meu Facebook, no meu Instagram, e a gente vai divulgando, né? Tem muitas pessoas que já me seguem, graças a Deus, mas eu não sou muito de estar muito nas redes sociais, de estar postando, mas graças a Deus, né, a gente já tem um bom trabalho, né, nas redes sociais, e a gente tem alcançado bastante pessoas, né? Isso que é importante. A gente não é para aparecer, eu sempre falo, mas é para que você possa mostrar, divulgar um pouco, né, do que acontece na nossa cidade, não somente de ruim, mas também as nossas belezas. Eu gosto muito de mostrar o que a gente tem de bom em Santarém, né, porque de ruim já chega, né? A gente tem que mostrar o que é bom. E eu fico muito feliz da gente estar aqui, poder estar contando um pouquinho dessa história, Célia. Geraldo, eu gostaria de parabenizar por toda a tua trajetória ao longo desses 3 décadas, né? Mais de 3 décadas, 25 anos. É muita coisa, já aprendeu muita coisa, já ensinou também. E eu gostaria da gente finalizar com uma mensagem para os novos jornalistas, repórteres que têm interesse nessa área. O que você tem a dizer para esse público? Eu sempre digo que o importante é você que tem vontade de entrar no jornalismo, não desistir disso, porque a gente sabe que o jornalismo, ele não dá dinheiro. As pessoas às vezes se iludem, William Bonner, Fátima Bernardi, tal. Para chegar nesse nível é muito difícil, mas não é impossível, porque nós temos os nossos bons repórteres que saíram daqui de Santarém e que hoje conseguem ter bons destaques lá fora. E eu fico muito feliz de poder olhar para o jovem e dizer para ele, não desista do seu sonho, porque se eu conseguir, através dessa minha trajetória hoje, estar com 35 anos de carreira, não é fácil, né? Porque a gente cai, levanta, mas a gente vai aprendendo com isso. E você tem que sempre se espelhar em ótimos profissionais. E uma das pessoas que eu
eu gosto muito de falar, é uma pessoa que trabalhou aqui, eu trabalhei com ele, o seu Oswaldo, né? O seu Oswaldo é um cara que é um especial na parte de jornalismo. Eu ia citar muitos nomes, mas se eu for citar, eu ia preparar. Por exemplo, eu trabalhei 20 anos com o mesmo repórter, Valdir Ribeiro, entendeu? Fazendo matérias na rua. Trabalhei com Ed Portela, trabalhei com Antônio Júnior, trabalhei com Clenildo Vasconcelos. Então, são vários e vários repórteres. Se a gente for citar assim todos, é um leque muito grande. E hoje, por essa experiência que a gente vive, né? Eu entrei no Sindicato dos Radialistas, e hoje eu sou vice-presidente do sindicato, comandando um sindicato que tem feito muito, né, pelos nossos jornalistas. A gente sabe que precisa fazer muito mais e a gente está de portas abertas para os nossos jovens que estão começando, para as pessoas que querem conhecer também como funciona o sindicato. A gente está lá de braços abertos para te acolher, para te mostrar como que funciona, né, uma redação, como funciona o sindicato, e a gente está lá de braços abertos. Eu só gostaria de agradecer, Sara, pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e de dizer assim, que por trás disso tudo, sempre a gente tem uma base, que é a base da família. Sem a família, você não é nada. E nessa minha trajetória, eu sempre tive uma pessoa que me apoiou muito. Foi minha mãe, uma taca caseira, e o meu pai, que era um pedreiro, que me deram a oportunidade de ter a vida, né? E de poder sonhar juntamente com meus irmãos, que é o Everaldo Cordeiro, a Dira Cordeiro, o meu irmão Rinaldo, a minha mãe teve 6 irmãos, e o Almir. Um deles já faleceu, que foi o Dejalma, num acidente. Então, eu sempre te digo assim, sem a base familiar, a gente não é nada. E eu agradeço também a essa oportunidade. A minha família que eu construí ao longo desses anos, né, com a minha esposa, a Rose Cordeiro, e nós tivemos 3 filhos e estou com 4 netos. E é uma base isso daí. Por que eu estou falando isso? Porque sem essa base a gente não é nada, entendeu? Sem esse alicerce, eu não conseguiria ter chegado aqui. Eu poderia ter desistido no meio do caminho, ou ter trilhado um outro caminho, como muitos jovens da minha época não conseguiram, né? Então eu fico muito feliz de poder contar um pouco da minha história, de dizer que eu também sou formado em jornalismo pelo IESP, né? Defendi meu TCC nessa área, aquilo que eu te contei um pouquinho dessa transição do linear para o não linear, tudo isso baseado na minha trajetória, na minha carreira, entendeu? Porque não é fácil você estar de trás da câmera, né? Porque a gente tem muita vergonha quando você está lá de trás da câmera para você vir falar. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente é tímido, mas depois que eu passei pela faculdade, abre um leque de experiência para você, a sua mente se abre. Assim, quase 20 anos da minha vida parado. Tipo assim, eu terminei meus estudos, fiquei paradinho ali, não queria mais. Mas aí um dia veio, pá, não, tu precisa voltar. E eu entrei na faculdade, eu lembro que eu recebi muita ajuda e muito incentivo. E nesses incentivos, eu digo assim, eu preciso concluir meu curso de jornalismo, porque é uma paixão que eu sempre tive. E se você não buscar esse conhecimento para você querer mais e, através desse conhecimento, poder também compartilhar com os outros que estão precisando, que é aquilo que você falou, com jovens, com pessoas que precisam, né, dessa experiência, se você não buscar, como é que você vai dar? E eu sempre tive isso comigo. Eu só posso dar aquilo que eu sei. E eu sempre procurei estudar, buscar sempre muito nas mídias. Uma câmera nova que estava chegando, eu procurava estudar, uma edição nova que estava chegando no computador, sempre focando, sempre estando querendo ter sede de aprender. Então eu fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade, essa humildade também de dizer que eu aprendi com pessoas que me ensinaram, e eu também não tenho vergonha, né, de dizer que, graças a Deus, eu aprendi, e a gente vai continuar aprendendo sempre, né?
muito obrigada pela sua participação aqui no programa, dando várias orientações para quem está chegando nessa área. Muito obrigado, parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Teve muitos desafios, mas também muita superação, e hoje o senhor tem essa carreira brilhante. Muito obrigada, sucesso sempre. Obrigada a você, internauta, pela sua atenção. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.